É. Seguinte, sabe, quando o Rick fala desse emprego novo, eu fiquei ali pensando. Emprego novo na vida do mochileiro é quase como uma estação num trem que está sempre em movimento. A gente para ali um instante, troca de vagão, se ajeita, mas sabe que a viagem não acabou e nem quer que acabe. Porque, no fundo, emprego para gente que vive na estrada, na busca constante, não é só dinheiro entrando na conta, é o que ele chama aquela segurança tênua, quase como um abrigo temporário, sabe? Um lugar para recarregar de energias, de seguir adiante. E aquela pausa para respirar. E eu lembro daquela metáfora que às vezes eu uso, que a vida do mochileiro é tipo plantar uma árvore num terreno difícil. O emprego novo é a água que a gente junta com cuidado para ver se a raiz cria força suficiente para persistir ao vento. A árvore não cresce rápido, mas cresce. Mas não é fácil. E o Rick não esconde isso. Ele mostra a luta, a adaptação, a incerteza de estar em um lugar fixo, mesmo que seja temporariamente. Porque a gente, que está acostumado a carregar o mundo nas costas, tem que reaprender a parar, a construir algo que não se move. É como se fosse aprender a nadar num lago depois de tanto tempo no mar aberto. O mar te dá liberdade, mas o lago está na calmaria, e às vezes a calmaria assusta. E a grana curta, que ele mencionou, continua sendo o grande mestre Zen, porque não importa se está na estrada ou numa mesa de escritório. O pouco dinheiro exige criatividade. Tem uma coisa que me tocou muito, que ele falou sobre a expectativa e a realidade. Quantas vezes a gente cria uma imagem na cabeça que com o emprego vai ser diferente, vai dar para respirar. Aí é a vida. A vida chega e mostra que as contas não param, que as dívidas continuam, que o medo de não dar certo está ali, latente. Aí eu penso que esse medo é um velho companheiro nosso, aquele que senta do lado do ônibus, que não fala, mas está ali. Não é para ser nosso inimigo, mas para lembrar que a estrada, por mais que mude de formato, sempre estará ali, exigindo coragem. Também tem aquela vida que o Rick passa, e que mesmo com um emprego novo, a liberdade não precisa acabar, que dá para trabalhar e continuar sonhando, continuar planejando o próximo passo, o próximo salto. E isso é bonito, porque mostra que ser mochileiro não é sobre onde a gente está, mas sobre como a gente se posiciona. Eu gosto de pensar nisso como o vento que empurra a vela de um barco. Às vezes o vento é forte, às vezes é fraquinho, mas o barco precisa dessas rajadas para seguir. O emprego novo pode ser esse vento que ajuda a gente a manter o rumo, mesmo que a gente queira sair navegando pelo mundo. E os comentários que rolaram no vídeo, sabe, me fizeram refletir sobre a rede de apoio invisível que a gente tem, porque apesar da solidão da estrada, tem uma multidão de pessoas que entendem, que já passaram por isso, que sente o mesmo frio da barriga quando algo novo começa. Então eu queria dizer para você, para todo mochileiro que está nessa fase de mudança, que está começando um emprego novo, que está segurando o volante da vida firme, que tá tudo bem ter medo, tá tudo bem estar confuso. A gente não precisa ter todas as respostas agora. A estrada é longa e o caminho se revela aos poucos. E no final das contas, o que importa mesmo é a gente continuar caminhando. Porque, como diz aquele ditado que talvez a gente já tenha repetido 1000 vezes, o importante não é só chegar, mas a viagem e as histórias que a gente coleciona e as pessoas que a gente encontra no caminho. Mas então é isso. Rick, parabéns pelo emprego novo. Que seja um porto seguro, mas que não feche as portas da estrada, que continue abrindo janelas e horizontes. E para quem está aí assistindo, se identifica com a fase, fica tranquilo. A caminhada continua, a gente vai junto. Tem uma coisa que me chama a atenção quando eu leio os comentários dos vídeos que vivem na estrada, como o do Rick, é que parece que a gente vai tropeçando em pequenas cartas escritas por outras pessoas que também estão tentando se encontrar, tentando não surtar, tentando manter o foco e tentando entender se é aqui mesmo que vale a pena ficar. E quando eu li esses comentários, me veio uma imagem de um acampamento à noite com várias barracas espalhadas e uma fogueira no centro. Cada pessoa ali viveu um caminho diferente, mas no fim todo mundo sentou para esquentar as mãos ao mesmo fogo. E isso é o que eu senti. Um cara comentou sobre como é difícil começar um trabalho novo, com a cabeça cheia de dúvidas, e mesmo assim sorrindo. Ele disse algo como: parece que a gente tem que agradecer mesmo quando está doendo,
mesmo pelo menos está andando. Isso me lembrou daquelas velas que queimam devagar em dias de vento. A gente tenta proteger com as mãos, mas a chama dança, quase apaga. Se que não apaga, só que não apaga. E essa insistência em continuar é poesia. Outro comentário falava sobre solidão. Um cara disse que sente que a vida virou uma linha, onde ele vê gente de longe, mas ninguém chega perto. E já senti isso. Aliás, acho que todo mochileiro sente, porque a estrada, apesar de cheio de encontros, também é cheia de despedidas. E aí vem aquela analogia que me acompanha faz tempo. Viver assim é tipo andar por uma floresta com neblina. Às vezes você ouve passos ao lado, às vezes não, mas você continua, porque parar seria o mesmo que se perder de si. Teve também um comentário bonito demais, de uma moça que disse que vê o Rick tentando, mesmo com pouco, deu a ela a vontade de não desistir da vida dela. Olha que coisa forte, não desistir da própria vida. Isso me arrepiou, porque às vezes a gente está só gravando, só só desabafando um vídeo. E do outro lado, com alguém segurando o choro, segurando um largar tudo. E por acaso você diz algo que segura essa pessoa na borda. É como se a gente fosse, mesmo sem saber, guarda-chuva para uma tempestade alheira. E nem sempre precisa abrir ela por completo. Só mostrar que existe, já muda tudo. Ela me lembrou uma das roupas remendadas dos andarilhos, que mesmo gastas carregam histórias. Ser digno não é sobre parecer forte, é sobre continuar tentando mesmo que ninguém veja. E sobre acordar cedo num quarto pequeno, comer o que der, ir trabalhar e voltar com a sensação de que pelo menos hoje você não se atraiu. Os comentários parecem cartas não enviadas, fragmentos de alma. Gente que perdeu o pai, gente que voltou a morar com a mãe, gente que largou tudo e agora não sabe se fez certo. E aí, eu volto para aquela cena que falei antes. O acampamento, a fogueira, as vozes. E eu percebo que não estou sozinho. Você também não. O Rick também não. Ninguém tá. A gente só tá espalhado, tentando viver de forma sincera, mesmo quando dói. E para quem comentou lá, para quem desabafou, obrigado. Porque mesmo sem saber, vocês deram voz a um monte de coisa que mora em mim também. Mais lento, que a gente continue, mesmo com pouco, mesmo com medo, mesmo sem saber se vai dar certo, porque essa é a própria caminhada, já é um ato de resistência. Temos a solução.